tarde a todos. Eu sou Carla Macedo, oncologista pediátrica do Grupo Américas e Hospital GRAAC, Unifesp em São Paulo. Boa tarde, eu sou Fabiane Carlesi, sou infectologista pediátrica do Hospital do GRAAC em São Paulo e professora do Departamento de Pediatria da Unifesp aqui em São Paulo também. Eu e a doutora Fabiana, a gente vai fazer um compilado, um resumo das aulas que tiveram na CIOP 2020 sobre o SARS-CoV-2 em pacientes oncohematológicos pediátricos. Então, a gente fez uma agenda de programação, nós vamos falar sobre a epidemiologia do SARS-CoV-2 em pacientes oncohematológicos. Quem ministrou essa aula foi o Dr. Guilhermo Chantada, sobre a síndrome inflamatória multicêntrica, Dr. David, e a experiência do enfrentamento do Covid-19 em um centro de referência nos Estados Unidos, Dr. Andrew. A primeira aula foi ministrada pelo Dr. Guilhermo Chantada, oncologista pediátrico também. Ele nos falou sobre a experiência da epidemiologia do Covid em criança com cânceres, a princípio na América Latina e depois de maneira global. Então, no cenário atual, há uma preocupação emergente sobre o efeito colateral da pandemia do Covid-19 no acesso e tratamento de crianças com câncer. E para avaliar esse impacto potencial do Covid nas crianças da América Latina, foi realizada uma pesquisa transversal, onde participaram 453 oncohematologistas pediátricos, através de um questionário eletrônico que foi realizado pela Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica. Foi feito por um e-mail list do St. Jude Global e foi realizado no período de 12 a 19 de abril de 2020. Esses 453 oncohematologistas pediátricos que preencheram o questionário em 20 países. E aqui o que a gente vê nesse slide é a proporção de suspensão ou alterações no tratamento do câncer pediátrico. O A, que é o azul, em relação à quimioterapia, então, quanto que foi adiado de quimioterapia nessas crianças, principalmente pela escassez de medicamentos. O B, em relação à cirurgia, que teve um impacto importante de 30% a 60% dos entrevistados falaram que teve o adiamento de cirurgia durante o tratamento desses pacientes. Em relação ao vermelho, a alteração no planejamento da radioterapia pediátrica. Aqui, esse próximo slide, uma parceria maior ainda, foi criado um sistema de registro global na tentativa de reunir um número maior de informações sobre o impacto do Covid-19 em crianças com câncer. Essa parceria foi feita pelo St. Jude com a CIOP, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, Internacional de Oncologia Pediátrica, e além do preenchimento dessas fichas, né, as pessoas podem entrar na página, consultar, além de fazer o registro, e neste período foram feitas várias aulas e várias discussões de casos nesse webinar, nesse site. O que a gente encontra nesses dados que foram ditos pelo Dr. Guilhermo, foram inscritos nesse período 924 pacientes no mundo todo, né, nesses países, com câncer pediátrico e Covid positivo em 41 países. E o que a gente observou que a faixa etária mais predominante, 29,7%, eram de crianças de 5 a 9 anos. Entretanto, nós temos mais de 85% das crianças estão entre a faixa etária de 1 a 14 anos. Em relação
ao diagnóstico, nós observamos que 49% são leucemias agudas, e quando a gente soma todas as doenças hematológicas, isso chega a quase 60%, seguido pelos tumores extracranianos, 24%, e sistema nervoso central. Quando a gente faz esse mesmo gráfico, mas em crianças menores do que 1 ano, nós observamos que os tumores sólidos, não sistema nervoso central, têm um maior predomínio, e com certeza um número grande de pacientes inscritos eram portadores de retinoblastoma, que tem uma maior incidência em crianças menores de 1 ano. É muito interessante a gente ver que quase 34% dessas crianças eram assintomáticas, né? E se a gente for olhar entre os pacientes críticos, nós temos 16%, 17% nós temos de pacientes críticos, severamente ou críticos. E quando a gente relaciona esses pacientes com a patologia de base ou com o diagnóstico do paciente, nós vemos que as crianças com leucemia linfóide aguda são as crianças que ficaram mais severamente doentes. Então, você tem 10% dessas crianças, você tem críticas ou severas, depois em seguida as outras doenças hematológicas, e você tem uma menor porcentagem de severidade nesses pacientes portadores de tumores sólidos. Em relação à condição desses pacientes até 30 dias, né, nós vemos que a maioria das crianças, laboratorialmente, eles eliminam o vírus, não são mais detectados os vírus em 65,2%. E em relação aos casos fatais, né, a gente tem 30 casos de óbitos em 12 países nesse levantamento, e a gente vê que a grande maioria das crianças que têm esse desfecho são as portadoras de leucemia linfóide aguda, e quando a gente soma todas as doenças hematológicas, 83% dessas crianças são portadoras de doenças hematológicas. No gráfico, a gente vê que a grande maioria dessas crianças estão nos países da América Latina, né? E o que chama nossa atenção é que as crianças que foram fatais, esses 30 casos, a maioria são crianças que evoluem com uma linfopenia severa. Então, a taxa de linfócitos muito baixo está correlacionado com esses casos fatais. Que conclusões que essa primeira amostragem deste questionário global que foi feito é que a gente consegue, através disso, de um grande número de pacientes, a gente consegue ver uma distribuição mundial da infecção pelo COVID nessas crianças com câncer. Tem um aumento de morbidade, gravidade e mortalidades quando a gente compara com a população pediátrica geral. Então, a gente viu que a gente tem crianças fatais, uma incidência alta até. Você tem uma discreta prevalência nos meninos, uma maior gravidade nos pacientes com neoplasia hematológicas, transplantados de medula e associados com linfopenia severa. Então, o resumo de tudo isso, que é muito importante a parceria e o registro adequado desses casos, para a gente conhecer um pouco dessa doença nos pacientes oncológicos pediátricos do mundo. É dessa maneira que a gente vai conseguir ver o impacto dessa doença nas crianças com câncer. Uma outra coisa muito importante também, então, essa sessão tiveram 3 aulas, né? Essa parte da epidemiologia, a importância de você conhecer a doença no paciente oncohematológico, e essa segunda parte, ela vai abordar algumas diferentes apresentações da doença. Então, a gente está muito acostumado à apresentação em relação à síndrome respiratória, e a gente conhece já as fases da doença do SARS-CoV-2, então a gente vem aprendendo com ela.
E a gente sabe que tem uma primeira fase, que é uma fase inicial, que seria um acometimento do trato respiratório superior, que você tem uma replicação viral muito alta. Uma segunda fase, que você teria o acometimento do trato respiratório inferior, que tem a pneumonia. E uma terceira fase, que você tem uma tempestade de citoquinas. E nessa aula ele vai abordar essa terceira fase, que começa a se falar numa síndrome inflamatória multissistêmica, que está muito relacionada a essa fase mais tardia da apresentação da doença. Então, essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela começa a ser reparada no final de abril, quando alguns casos de doença muito semelhante à doença do Kawasaki começa a ser reportado, e aí começa a ter um aumento do número de casos de Kawasaki. No começo de maio, aparecem mais casos. No meio de maio, o CDC já solta um alerta e já começa a se falar de síndrome inflamatória multissistêmica associada ao Covid. No meio de maio, a Organização Mundial de Saúde coloca isso como estado de atenção e no final de maio, o CDC revisa os casos e coloca critérios de definição para essa síndrome inflamatória multissistêmica. O que é importante dessa síndrome? Então, a gente sabe que o SARS-CoV-2, ele penetra no organismo através dos receptores de angiotensina 2, que é o ACE2, e esse receptor, ele pode estar tanto nas células epiteliais do sistema respiratório, quanto nas células endoteliais. Então, ele vai causar uma doença que a gente chama de doença multissistêmica. E existem alguns critérios que levam à definição da síndrome inflamatória multissistêmica. Então, você tem que ter o acometimento, então tem que ter a presença do SARS-CoV-2, então eu tenho que ter o PCR positivo ou uma sorologia positiva, e eu tenho que ter o acometimento de febre ou mialgia, cefaleia, o aumento de alguns marcadores como ferritina, proteína C reativa, outros marcadores inflamatórios como as interleucinas, procalcitonina, dedímero, acometimento cardíaco, a miocardite, hipoxemia, trombocitopenia, falência renal, presença de náuseas ou vômitos, e a presença laboratorial de SARS-CoV-2. Então, juntando esses critérios, a gente pode fazer o diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica. Lembrar que, geralmente, ela ocorre numa fase mais tardia ao COVID. Os relatos, geralmente, são em crianças sem comorbidades, então a gente não sabe se na criança com câncer ela pode ocorrer numa fase mais precoce. E aí, nessa aula, existe uma abordagem importante de todos os biomarcadores e do comportamento desses marcadores no diagnóstico dessa síndrome. Alguns fatores que contribuem para a apresentação da doença, então, assim, dependendo da resposta de citoquina, de anticorpo, de ativação plasmoblástica, injúria microvascular, comorbidade, ativação de complemento terminal de células T ou de endotelite, é que vai ter uma maior ou menor apresentação mais exuberante da doença. E ele conclui que ainda não existe um espectro clínico bem definido, pode ter sobreposição de característica e apresentação de doença. Então, a gente teve uma criança aqui no nosso hospital com síndrome inflamatória multissistêmica que apresentou várias doenças sobrepostas, né? Desde miocardite, comprometimento abdominal, comprometimento cutâneo, renal. E a gente tem um perfil de citoquinas, que imunofenotipagem, então a gente dosou interleucina 6, a gente pode dosar proteína C reativa, para tentar fazer o diagnóstico. E lembrar que muitas vezes, mesmo que o PCR não seja positivo, às vezes a sorologia ajuda no diagnóstico. E por último, a gente teve a apresentação do manejo do COVID numa instituição, num hospital em Nova York, que foi uma aula apresentada pelo Dr. Andrew Kung,
E ele mostra, aqui a gente tem a evolução dos casos atendidos com Covid dentro do hospital. Na verdade, a importância de um hospital estar preparado para o atendimento desses casos Covid positivo, e ele enfatiza que a doença é uma doença que tem um poder de contágio grande. No paciente imunossuprimido, a gente não sabe como que vai evoluir a doença. Então, a importância de você conseguir rastrear esses pacientes e fazer o isolamento adequado precocemente. E aqui ele mostra nesse gráfico, aqui na linha de baixo, toda a preparação que o hospital fez, e no gráfico de cima, a linha azul mais escura, o número de pacientes com Covid positivo, e a linha azul mais clara, o número de cuidadores Covid positivo, mostrando uma linha crescente. E aí, esse estudo, ele mostra, é bem interessante porque ele faz uma testagem tanto dos pacientes quanto dos acompanhantes em relação ao SARS-CoV-2. E o que ele divide a população em 3 grupos: aqueles que foram expostos, mas não tinham nem sintoma de infecção, nem contato com ninguém com um processo infeccioso, com SARS-CoV-2, aqueles pacientes que são assintomáticos e que foram testados antes de algum procedimento, e os cuidadores. E aqui nessa tabela, o que a gente vê? O que está em vermelho são os números de testes realizados. Então, foram realizados 335 testes entre adultos, que foram 91, e pediatria, que foram 244. E o que ele mostra, né? Então, por exemplo, aqui nos pacientes testados pediátricos, aqueles que tinham algum contato com alguém positivo e que tinham sintoma positivo, a positividade deles foi em torno de 30% praticamente. E aqueles que não tinham contato com ninguém positivo e que não tinham sintomas, a positividade foi bem baixa, que foi de 2,5%. Então, a importância da história clínica e de estar avaliando a sintomatologia do paciente. E entre os cuidadores, o que chama atenção? Que os cuidadores que não tinham contato com ninguém e que não tinham nenhum sintoma, eles tiveram uma positividade de 14,7%, 15% dos assintomáticos e de sem cuidado e sem contato com ninguém eram positivos. Então, a importância de você estar testando tanto nos cuidadores assintomáticos quanto nas crianças. E é isso que a gente viu nessa tabela, né, que o carreador, a criança assintomática e sem contato, a chance de ser positivo é muito baixa, que é de 2,5%, diferente daquele que tem sintoma e que tem contato, que a chance de ser positivo é quase de 30%. A evolução dos pacientes foi satisfatória, e ele coloca que as medidas de controle de infecção foram efetivas. Então, ele conclui que a morbimortalidade é baixa nesses pacientes, mas que é muito importante fazer o teste tanto do paciente quanto do acompanhante. Isso protege o profissional de estar lidando com esses pacientes e acompanhantes, mas também protege os outros pacientes. Nesse estudo, ele também mostra que você fazendo todo esse cuidado, não há necessidade de atrasar a terapia com câncer, para o câncer nos pacientes positivos, avaliar isso no impacto da sobrevida do doente. E os pacientes com Covid-19 podem continuar o tratamento desde que seja feito a política de isolamento internado ou ambulatorial. Então, acho que era isso dessas 2 aulas. Acho que o importante a gente, cada vez mais, a gente precisa conhecer essa doença, o impacto dela nos pacientes com câncer pediátrico,
esse questionário global, essa participação em massa a nível mundial, de inscrever os casos, é a única maneira que nós vamos ter respostas, porque se não adianta a gente ter uma ou duas instituições apenas, que não, isso não vai demonstrar o que é realmente que acontece com essas crianças. Então, o trabalho em equipe e o conhecer essa doença desconhecida ainda é muito importante.